Olá, bem-vindos a mais uma exploração nossa aqui. Hoje temos um material bem interessante. É um fragmento, na verdade, um trechinho de vídeo do YouTube, lá do canal Hélio Couto, e a ideia central é, assim, bem direta, quase um provérbio, né? Aquilo que você emana para o universo acaba voltando para você, de alguma forma. Então, nosso objetivo hoje é tentar desempacotar um pouco essa afirmação. O que significa exatamente emanar, sabe? Nesse contexto específico do vídeo, e como é que funcionaria esse retorno, pela perspectiva que esse material apresenta. É um trecho curto, viu? Mas assim, parece denso, tem um peso ali nas palavras. Vamos investigar isso mais a fundo. Exato. É uma premissa bem fundamental mesmo que a fonte traz pra gente. Essa ideia de que os nossos resultados, né, o que a gente colhe na vida, tá ligado diretamente ao que a gente tá, como dizer, emitindo o tempo todo. A fonte até usa essa metáfora de frequência, de onda, né? E a nossa tarefa aqui é justamente entender como que o material descreve esse suposto mecanismo, né, de causa e efeito. Certo. E o ponto central, assim, o coração da coisa parece ser aquela frase: muda a onda que você está emitindo, que essa onda tem que voltar inevitavelmente. Essa palavra, inevitavelmente, ela chama muito atenção, né? Porque não é uma possibilidade, soa como uma certeza, quase uma lei física mesmo. O que será que a fonte quer dizer com essa inevitabilidade toda? A força dessa afirmação está justamente aí, na forma como ela é colocada, né? Como se fosse um princípio básico de funcionamento do universo, pelo menos nessa visão. A fonte ela não argumenta, ela não tenta provar, ela simplesmente declara. E essa certeza toda, ela é reforçada por outra frase ali do lado, né? Você atrai aquilo que emana. Então, essa correlação que eles propõem entre o nosso estado interno, seja foco mental, emocional, o que for, e as circunstâncias externas, ela é apresentada como direta, infalível. Parece que não tem muito espaço para sorte, ou azar, ou, sei lá, coincidência nessa equação que eles montam. E para não ficar só na teoria, né, o material dá exemplos bem concretos. Gostei disso. Fala sobre pensar em dívidas, por exemplo. Diz que se a pessoa está ali imersa naquilo, pensando e se preocupando com dívida dia e noite, ela estaria, segundo a fonte, né, mandando dívida. E aí o que volta? Mais dívida. A coisa parece que só piora. E aqui que fica, nossa, muito interessante. Essa aparente simplicidade, né, o que você manda volta. Quase como um espelho, né, mas que reflete a essência da emanação, não só a imagem. Exatamente. E o que é notável é justamente essa simplicidade com que essa lei é apresentada. É quase uma fórmula matemática, né? Emanação X leva invariavelmente ao resultado X. E, como você mencionou, não é só para dinheiro, para dívida. O trecho também fala de carência. A mesma lógica. Quem manda a carência, recebe mais carência de volta. A natureza exata, sabe, da onda que é emitida determina a natureza exata do que retorna. Não é algo parecido, é a mesma coisa segundo o que está ali no texto. Nossa, essa lógica é bem direta mesmo, quase implacável, né? Mas uma coisa que eu notei é que o material não parece explicar muito como essa onda é gerada, né? Ou emitida. Seria um pensamento consciente? Uma emoção que domina a gente? Uma crença lá no fundo? O trecho não entra nesses detalhes, mas ele afirma, assim, categoricamente que essa emissão acontece e que o retorno é específico. Garantido, correto. O foco do fragmento não está no mecanismo interno, sabe? De como a gente emite isso. Está mais na consequência externa, na lei em si. A preocupação constante com dívidas, no exemplo que eles deram, já é apresentada como a própria ação de mandar dívida. A fonte não para explicar a física ou a metafísica por trás disso. Não nesse trecho, pelo menos. Ela foca em afirmar o resultado, essa lei de correspondência. A ênfase está toda na relação causa-efeito. A causa é a onda emitida e o efeito é o retorno inevitável. E para tentar deixar isso mais palpável, né, a fonte usa uma analogia que eu achei ótima.
A do rádio. Explica que se você sintoniza lá, sei lá, 94.7 da Antena 1, é impossível você ouvir a CBN que está em outra frequência, certo? Entendo. Certo. A sintonia é que determina o que você vai captar. E a fonte parece usar isso para reforçar que o retorno daquilo que a gente emana seria igualmente preciso, sem margem para erro de sintonia. Exatamente. E essa analogia ela faz mais do que só ilustrar, né? Ela serve para reforçar dois pontos que parecem cruciais na argumentação da fonte: a precisão Uhum. e a ausência de erro ou acaso. A onda que a gente envia teria tipo uma assinatura única, uma frequência específica, e a onda de retorno corresponderia exatamente a essa assinatura. Assim como o rádio físico só consegue decodificar o sinal da frequência que está selecionada, nós, seguindo essa lógica, só captaríamos de volta os eventos, as circunstâncias que vibram na mesma frequência da nossa emanação que está predominando. Isso amarra bem àquela ideia da inevitabilidade que a gente falou lá no começo, né? Exato. Não é só que algo retorna, mas que retorna exatamente aquilo que foi emitido. Então, seguindo a lógica da fonte, né? Se alguém está sintonizado na frequência da dívida, seria impossível, por essa regra, receber de volta a frequência da prosperidade. Seria como querer ouvir rock numa estação de música clássica que você sintonizou. Sim. O exemplo do rádio deixa essa incompatibilidade bem clara. Exatamente. A analogia busca dar concretude para essa ideia de correspondência exata e intransponível. Ela meio que elimina, né, dentro dessa visão de mundo, a influência de fatores externos, como sorte ou interferências aleatórias, ou até mesmo a ação de outras pessoas que não estejam alinhadas com a frequência que a pessoa está emitindo. A responsabilidade pelo que se recebe é, portanto, totalmente atribuída à qualidade da própria emissão, da estação interna que a pessoa escolheu sintonizar, consciente ou inconscientemente. Entendi. Então, se a gente levar essa lógica até o fim, o que isso significa na prática? Se a fonte está dizendo que para ter resultado diferente é só mudar a onda emitida, isso sugere que a gente teria um controle direto, quase mecânico, sobre o que a gente atrai para a nossa vida. Seria como ter um botão interno que a gente pode simplesmente girar para mudar a programação que a gente recebe do universo? Olha, essa parece ser a implicação mais direta e mais forte do que está apresentado ali. A fonte realmente enfatiza a ação muda a onda como aquilo, o caminho necessário e suficiente para alterar os resultados. E note a simplicidade com que isso é colocado, né? O trecho chega a dizer, é a coisa mais simples você ter resultados. A premissa é essa. Se você modificar a natureza da sua emanação, o retorno correspondente necessariamente vai se alterar também, e de forma garantida e precisa. É um mecanismo de causa e efeito apresentado como absoluto e direto, pelo menos nesse material que a gente analisou. É fascinante como o material foca totalmente na lei em si, né? Desse mecanismo causa-efeito, emanação leva ao retorno, mas não entra muito nos detalhes de como fazer isso. Como efetivamente se muda a onda, reconhece que dá para mudar e afirma a consequência disso, mas a dificuldade ou a facilidade desse processo de mudança interna não é o foco ali. A ênfase está toda na certeza do retorno. Muda a onda, que essa onda tem que voltar, inevitavelmente. O peso está no tem que voltar. Sim, a fonte opera no nível do princípio, né? Da lei universal, como ela apresenta. Não se propõe a ser um manual de instruções para reprogramar a mente ou a emoção, não nesse trecho específico. É mais uma declaração sobre a consequência da mudança se ela acontecer. Isso, claro, levanta outras questões importantes sobre a natureza dessa emissão. O que é, afinal, que constitui essa onda? É o pensamento focado, repetitivo? É a emoção que a gente sente mais forte? É uma crença central sobre a gente mesmo ou sobre o mundo? O trecho não disseca isso. Mas os exemplos que ele dá, né? Dívida, carência, sugerem fortemente um estado mental ou emocional que a pessoa mantém com persistência. E a escolha das palavras, né? Como inevitavelmente e tem que voltar. Não é nada sutil. Busca passar uma sensação de certeza absoluta mesmo. De um mecanismo que não falha. Sem dúvida. Não parece ter espaço para
talvez para exceções, para nuances na forma como essa lei é descrita nesse fragmento. Com certeza. A assertividade é uma característica muito marcante do discurso nesse trecho. A ideia é apresentada quase como uma lei da natureza mesmo, tão fundamental e previsível quanto, sei lá, a sintonia do rádio ou a lei da gravidade. Não são discutidos condicionais ou possíveis falhas no processo ou contextos onde isso talvez não se aplicasse. A mensagem é bem cristalina e até reducionista na sua essência. Emane X e você vai receber X. Mude sua emanação para Y e o retorno será Y. Ponto final. Pelo menos segundo a fonte. Bom, então acho que fica claro, né? O cerne da ideia que a gente explorou hoje, vinda diretamente desse recorte do Hélio Couto. A mensagem principal é que, de acordo com essa fonte específica, os nossos focos mentais, os nossos estados emocionais que predominam, eles operam como ondas, como frequências que a gente emite, e aí essas emissões, por sua vez, atrairiam de volta, de forma inevitável e precisa, as circunstâncias e experiências que correspondem exatamente à natureza daquilo que foi emitido. A analogia do rádio está ali para selar essa ideia de precisão e de ausência de erro. E mudar a onda é apresentado como o caminho direto, o único caminho para alterar os resultados. É isso. E os pontos cruciais que o material ressalta são, só para repetir e fixar bem, essa inevitabilidade e essa exatidão do retorno. A fonte não parece contemplar a possibilidade de falha nesse mecanismo. O que é emitido é o que retorna, sem desvios, sem interferências. A analogia do rádio não é só um exemplo, é quase a prova conceitual que eles oferecem dentro do próprio trecho para solidificar essa noção de correspondência perfeita e deterministicamente controlada pela emissão. Isso deixa a gente com uma provocação final, né? Um pensamento para levar daqui. Pensando estritamente com base na lógica que a fonte apresentou, tá? Se essa dinâmica de emanar e receber é de fato tão precisa e mecânica quando sintonizar uma estação de rádio, como que essa perspectiva interpretaria fenômenos mais complexos da vida, onde múltiplos fatores parecem interagir o tempo todo? E mais diretamente ainda, além das estações óbvias que foram mencionadas, tipo dívida ou carência, que outras frequências mais sutis, talvez, menos conscientes, a gente poderia estar transmitindo e, consequentemente, sintonizando nas nossas vidas, seguindo essa lógica, assim, implacável que foi descrita nesse material. Fica aí a reflexão para